Bom dia. Hoje são 19 de novembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o 26º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Aqui está, uma história politicamente incorreta da Bíblia. Quem escreveu este livro foi o filósofo norte-americano Robert J. Hutchinson. Aqui está. Ele é filósofo, escreve artigos religiosos para igrejas evangélicas e para a Igreja Católica Apostólica Romana, lá nos Estados Unidos da América do Norte. Ele é cristão, foi morar 10 anos em Israel, lá estudou a língua hebraica, fez mestrado em estudos bíblicos, e aqui neste livro ele tenta inutilmente defender sua crença cristã, atacando aqui os ateus. Ele desce o cacete aqui nos ateus. Diz que os ateus são imbecis, são idiotas, são charlatães, né? E daí por diante. Cheguei a este livro por meio do internauta Cosmos Evil. Ele me disse que havia lido este livro e que o autor desce o cacete nos ateus. E eu disse ao Cosmos Evil que se tratava de mais uma besteira. Comprei o livro e prometi ao Cosmos Evil que iria fazer alguns vídeos. E aqui estou, com este 26 vídeos sobre as besteiras que estão aqui. E apenas no primeiro capítulo. 26 vídeos com este. Vamos aqui, voltando à página 21. Em 2 vídeos, mostrei o que está aqui, ó. Em 2 vídeos, né? Nos 2 últimos vídeos. Aqui está, ó. Na página 21, o Robert J. Hutchinson escreve o que está aqui dentro do quadro. Vou aqui mostrar novamente, para quem ainda não viu, né? Nos outros. Muito bem. Página 21. Vamos aqui. Veja aí, internauta, o que está aqui no quadro, ó. Dentro do quadradinho aqui, ó. Em negrito, tá? Em destaque aí, ó. Enquanto você lê aí, eu vou cantar a música do Elvis Presley para você, do Elvis. O Cosmos Evil pediu que eu cantasse Silvia. Eu não sei Silvia. Não sei cantar Silvia. No meu inglês perfeito, né? Lá de Sobral, no Ceará. Então, leia aí, meu amigo, velho. Vou cantar aqui a música pra você, ó. My Way, linda, com Elvis Presley. Aqui, ó. Leia aí, ó. Pronto, leia. And now the end is near, and so our face the fire can ring. My friend, oh say eclipse, is take my kiss, or amuse me. I lips like the flu, I trebocit, and never way or more, but more in this, I did you my way. Muito bem, então vamos aqui. Veja o que o Robert J. Hutchinson, que é cristão, que tenta aqui inutilmente defender sua crença cristã, escrevendo bobagens que só mesmo um leitor bobinho vai acreditar nelas. Veja aqui o que é que ele diz. Acompanhe aí no quadro. Ele diz assim: a sabedoria ateia versus o livro sagrado. A morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões uma estatística. Joseph Stalin. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31. Pois bem, mostrei aqui que o Robert J. Hutchinson escreve para pessoas infantis, para leitores bobinhos. Ele não consegue enganar leitores inteligentes, o que é óbvio. Pois bem, aqui ele diz a sabedoria, entre aspas, aqui ateia, como se o pensamento aqui do comunista ateu Joseph Stalin
fosse o mesmo pensamento de todos os ateus. Veja a infantilidade do Robert J. Hutchinson. E aqui, pois bem, seguindo aqui, o Joseph Stalin, aqui, nesta sua expressão, ele aqui diz que a vida de um ser humano nada vale. O Joseph Stalin, o comunista ateu, né, que já morreu há muitos e muitos anos, para o bem da humanidade. Então, para ele, a vida humana não servia nada. Matou milhões e milhões de pessoas lá na ditadura proletária, né? Na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Matou muita gente, o Stalin, um monstro. Assim como o Hitler, que acreditava em Deus. O ateu já era ateu. Dois monstros. Pois bem, então aqui o Robert J. Hutchinson, infantilmente, ele traz uma expressão aqui, horrível, contra a vida humana, dita por um ateu. E aí, ele tenta passar para o leitor bobinho que é assim que pensam todos os ateus. É assim que pensam todos os ateus. Tanto é que ele colocou aqui, ó, a sabedoria ateia, como se esta frase horrível do Joseph Stalin fosse uma frase com a qual todos os ateus concordam, o que é uma loucura. Mas aqui é a idiotice do escritor, do filósofo, teólogo, fez mestrado em estudos bíblicos, ele colocou aqui essa besteira, para enganar o leitor bobinho. E aqui ele faz uma contraposição, coloca a frase horrível contra a vida humana de um ateu comunista, e aqui ele coloca uma passagem da Bíblia, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 31, mostrando aqui que aqui, nestas palavras que foram atribuídas a Jesus, aqui a Bíblia valoriza a vida humana. E aqui no finalzinho temos, ó, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então aqui o Robert J. Hutchinson, que conhece a Bíblia, é cristão, fez mestrado em estudos bíblicos, ele colocou aqui uma passagem da Bíblia valorizando a vida humana, dizendo que a vida humana é muito importante para a Bíblia. Já a vida humana para os ateus, como aqui está, ó, é um lixo, não vale nada. Tudo isso é conversa fiada do Robert J. Hutchinson, que estou mostrando agora no terceiro vídeo, né? Com este, são 3 vídeos, apenas, até agora, 3 vídeos sobre o que está aqui na página 21 do livro do Robert J. Hutchinson, né? Pois bem, ora, e aqui eu mostrei ontem, né? Um erro gramatical. E erros assim são inúmeros também na Bíblia, né? Inúmeros. O que está escrito aqui não é o que representa o pensamento daquele escriba que colocou no livro. Ele se enganou facilmente. Ele colocou aqui no finalzinho, como eu falei, ó, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, a vida do ser humano, o que ele quer dizer é que a vida do ser humano, aqui, ó, é que a vida do ser humano é mais importante do que qualquer outra vida, do que qualquer vida aí de outro animal. Só que ele se enganou, obviamente, porque a Bíblia está cheia de erros, ele se enganou colocando aqui o pronome indefinido muitos. Aqui está, ó, valeis vós do que muitos passarinhos. Quando você afirma isso, coloca aqui um pronome indefinido, que é o caso, muitos, não é, você não abrange o geral, é apenas o particular. Ó, mais valeis vós do que muitos passarinhos. A vida do ser humano vale muito mais do que muitos passarinhos. Ora, quando eu digo isso, eu estou dizendo que a vida do ser humano não vale mais do que todos os passarinhos, mas apenas em relação a muitos passarinhos. Ou seja, existem passarinhos que valem mais do que a vida humana. O erro está aqui. O que está escrito aqui não representa a vontade daquele escriba que escreveu essa besteira que está aqui. Entendeu? Se estivesse escrito bonitinho, ficaria assim: mais valeis vós do que os passarinhos. Ou seja, a vida do ser humano é mais importante do que a dos passarinhos. Ou seja, o ser humano
é muito mais importante que os passarinhos. Mas colocando aqui o pronome indefinido muitos, aí ficou o erro. Muito bem. Quem colocou isso aqui, essa comparação, foi um filósofo, o Robert J. Hutchinson, que também fez mestrado em estudos bíblicos. Pois bem, então aqui ele coloca um pensamento de um ateu louco, comunista, assassino na história do homem, como se este pensamento representasse o pensamento de todos os ateus. Uma loucura. E coloca aqui uma passagem bíblica valorizando a vida humana, colocando a vida humana acima de tudo. Também outra loucura, porque isso não é verdade. E o que eu estou mostrando aqui, em vários vídeos, ainda vou apresentar inúmeros. A Bíblia, ao contrário, não valoriza a vida humana. Basta qualquer teólogo sério, qualquer historiador bíblico, qualquer especialista na história hebraica, Velho Testamento, e na história judaica, Novo Testamento, para chegar à conclusão de que a Bíblia não valoriza a vida humana, nem no Velho Testamento, chamado pelos cristãos de Velho Testamento, que não é Velho Testamento, é a Bíblia judaica do povo judeu, do judaísmo, e também no Novo Testamento. A Bíblia é um manancial de pura ignorância, maldade, perversidade, intolerância religiosa, roubos, mortes, estupros, como estou mostrando aqui. A Bíblia é tudo isso, na verdade é tudo isso. Os líderes religiosos, para encher o bolso de dinheiro, enganam os fiéis. Enganam os fiéis. Estou mostrando aqui a verdade, trazendo a coisa para o quadro e explicando, esmiuçando tudo, né? Explicando de uma forma bem clara. Pois bem, a Bíblia não valoriza a vida humana, nem o Velho Testamento, nem o Novo Testamento. E vou trazer aqui 3 exemplos. 3, por enquanto. 3. Em inúmeros vídeos, vou aí comentando, né? Como já comentei. Pois bem, então vamos aqui. Eu botei a seguinte pergunta aqui, ó. Fiz o seguinte questionamento. Ó, na Bíblia, a vida humana tem um valor maior mesmo? Como diz aqui o Robert J. Hutchinson, trazendo aqui a passagem que está em Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31. Será que na Bíblia a vida humana realmente tem um valor maior do que todas as outras coisas? Será? Isso é verdade? Claro que não. Claro que não. Vou mostrar aqui 3 exemplos. O primeiro, vamos lá, o primeiro, ó, Gênesis capítulo 6. Lá está o dilúvio. O dilúvio não foi um fato real. Sobre o dilúvio, vou fazer aqui inúmeros vídeos. Isso aí vai dar aí no mínimo uns 200 vídeos, só sobre o dilúvio, mostrando como foi feita essa lenda, porque ela está escrita assim na Bíblia. O dilúvio. O dilúvio é uma mera cópia de outra lenda, de outra ilusão, que se chama Epopeia de Gilgamés. Qualquer teólogo sério sabe do que estou falando. O dilúvio é apenas mais uma lenda bíblica, e uma lenda horrível, que eu vou explicar aqui bem devagarzinho, lentamente, versículo por versículo. E muitos internautas irão rir, mas é a pura verdade. O dilúvio é, portanto, uma lenda. Ora, será que o Deus Javé, que foi o Deus fabricado, inventado pelo povo hebreu, e hoje é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, esse Deus que chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, com o descobrimento, foi trazido para cá pelos portugueses, porque senão, se os portugueses não trouxessem a religião cristã para cá no dia 22 de abril de 1500, o Brasil hoje, só estariam aqui no Brasil hoje os índios. E aí os índios eram politeístas, tinham várias religiões e vários deuses. E hoje nenhum brasileiro estaria adorando ao Deus Javé da Bíblia. Nenhum. Porque o povo cria seus deuses, né? Deuses e religiões são questões culturais, criadas pelo homem. Pois bem, então, vamos ver aqui, rapidamente, se o Deus Javé, que é o Deus da Bíblia, o mesmo Deus dos cristãos, se Deus valorizou aqui a vida humana. O dilúvio, ora, a lenda do dilúvio derruba a onisciência de Deus,
derruba a onipotência de Deus e derruba a onipresença de Deus. Derruba tudo isso. Depois vou explicar em vários vídeos. Mas aqui, ó, o Deus Javé não valorizou aqui a vida humana. Ele resolveu extinguir o homem da face da terra. Ele, o Deus Javé, não previu que o homem iria fazer aquela desgraça toda. E aí, arrependido, ele se arrependeu de ter feito o homem. E aí resolveu destruir o homem da face da terra. E aí mandou água, na lenda bíblica, né? Água, 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 que cobriu todo o planeta Terra nessa lenda maravilhosa e que cobriu até o pico do Monte Everest. Muito bem. Ora, morreram ali, olha, todos os homens que existiam na face da terra. Apenas escaparam ali. Deus voltou atrás e viu Noé. Viu Noé ali com sua família e aí resolveu salvar Noé e sua família. Muito bem. E alguns animais ali racionais, né? Os casaizinhos, né? Nessa lenda da Bíblia. Pois bem, e o resto morreu. Seres humanos, olha, foi uma carnificina total. Então veja aqui, cadê a importância da vida humana? Se a vida humana é mais importante do que a vida de todos os animais. Veja aqui o desrespeito à vida humana. Deus, o Deus Javé da Bíblia, que é o mesmo Deus dos cristãos, matou aqui mais seres humanos do que Joseph Stalin, do que esse comunista ateu louco, Joseph Stalin. Hitler matou muito mais. O Deus da Bíblia matou muito mais. O Deus da Bíblia matou muito mais criancinhas do que o Joseph Stalin, lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Deus Javé matou muito mais criancinhas com o dilúvio, com essa lenda louca, o dilúvio. O Deus Javé cometeu mais crimes do que Joseph Stalin e do que o próprio Adolf Hitler. Muito mais. Além de matar a espécie humana, o Deus Javé ainda destruiu toda a flora, toda a fauna. Matou milhões e milhões de animais irracionais, destruiu o meio ambiente, plantações, etc. Todas foram cobertas por água. Então, o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, que foi fabricado pelo povo hebreu, cometeu essa loucura aqui. Destruiu a humanidade, destruiu o meio ambiente, destruiu a flora, destruiu a fauna. Uma verdadeira carnificina, uma verdadeira loucura. Então vê aqui que na Bíblia a vida humana não tem valor algum. Não tem. Como quer mostrar aqui Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31. Outro exemplo aqui, Êxodo 32. Lá está o Deus bezerro de ouro, o Deus Javé, que é o Deus dos hebreus, criado pelos hebreus e hoje adorado pelos cristãos. Esse Deus, loucamente, entregou a Moisés, lá no Monte Sinai, 2 tábuas contendo ali os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos coisa alguma. Mostrei aqui 24 vídeos sobre os 10 mandamentos, mostrando ali todos os absurdos que estão ali. Pois bem, ora, o Deus Javé não tem amor algum pela vida humana. O que foi que ele fez? Quando viu lá embaixo o povo adorando outro Deus, o mesmo povo dele, o povo hebreu, adorando o Deus bezerro de ouro, que também foi feito pelo povo, né? O povo fez o Deus bezerro de ouro, também é lenda, não havia ouro coisa alguma, mas o povo fez esse Deus, e o Deus Javé ficou ciumento, porque o Deus Javé sofria de um ciúme doentio. Ele não suportava que as pessoas adorassem outros deuses. Ele queria que todo mundo o adorasse. Um Deus verdadeiramente doentio, ciúme doentio, terrível. Pois bem, aí Deus queria matar já o povo. Moisés pediu um pouco de paciência. Quando Moisés desceu, viu o povo adorando o Deus bezerro de ouro. O que foi que Moisés fez? A mando do Deus Javé, matou. Tirou ali vidas humanas. Ou seja, a vida humana nada serve para o Deus Javé, para Moisés. Moisés mandou seus soldados, seus capangas, pegarem ali a espada
e mataram. Veja, é a própria Bíblia que diz, em Êxodo capítulo 32, mataram ali, no mínimo, uns 3.000 homens. 3.000 pessoas foram barbaramente assassinadas ao fio da espada pelo Moisés e seus capangas, a mando do Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos. Mataram ali pessoas, tiraram vidas humanas, crianças foram mortas ali, homens foram mortos, mulheres foram mortas, né? A covardia, ao fio da espada, só porque estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Então a vida humana nada vale na Bíblia. É a própria Bíblia que está mostrando os relatos, muitos aí fantasiosos, né? Então veja aqui outro exemplo, Números capítulo 31, a vitória sobre os midianitas. Mostrei aqui já, né? O Deus Javé, que é o Deus inventado pelo povo hebreu, e o mesmo Deus em que os cristãos hoje acreditam, e esse Deus que chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500, porque se não tivesse sido trazido para cá pelos portugueses, hoje o povo brasileiro seria aí formado pelos índios, né? Com vários deuses e com várias religiões. Pois bem, então, Deus aqui manda Moisés vingar o povo de Israel diante da aldeia ali do povo midianita. Aí Moisés se arma com a espada e vai lá, invade a aldeia de um povo diferente do povo de Israel, invade a aldeia daquele povo ali, mata os reis, rouba tudo que tem ali, que há ali, melhor dizendo, rouba tudo, né? E traz utensílios e tal, e traz presas. E traz também pessoas presas, né? Porque houve uma carnificina ali. Velhos morreram, né? Velhos, o diabo a quatro. Aí Moisés, os soldados de Moisés trazem ali crianças, né? E também muitas mulheres. E naquele meio ali existem crianças do sexo masculino, crianças do sexo feminino, e mulheres que eram casadas, e mulheres também virgens. Aí Moisés, quando avistou aquele povo todo, vivo, porque Moisés adorava ver as pessoas mortas. E os cristãos loucamente adoram Moisés aí nas igrejas cristãs, uma loucura. Aí Moisés viu aquilo ali, aquelas mulheres vivas, e perguntou aos seus soldados: deixastes viver todas as mulheres? Que porra é essa, cara? Moisés, dizendo para os soldados: deixastes viver todas as mulheres? Porque Moisés queria que as mulheres fossem mortas, né? Pois bem, aí que foi que Moisés fez? Moisés, o santinho dos cristãos? Ora, Moisés disse aos seus soldados: ó, dentre as crianças que estão aqui, matai todas as do sexo masculino. Veja que maldade, que desrespeito à vida humana. Viu como na Bíblia a vida humana não tem valor algum? Aí os soldados pegaram as espadas e ali mataram as criancinhas masculinas, todas do sexo masculino. Criancinha ali com o pênis, foram mortas barbaramente ao fio da espada, e Moisés rindo com aquela carnificina. Depois disso, Moisés disse: quanto às mulheres que não são mais virgens, que se deitaram com outros homens, ou seja, aquelas mulheres que tiveram seu esposo, né, assassinado ao fio da espada barbaramente pela turma de Moisés, aquelas mulheres estavam ali chorando a morte do esposo, né, a morte do namorado, coitadas. E ali Moisés disse: essas mulheres que já se deitaram com outros homens, que não são mais virgens, matai-a também, matai-as. Aí o povo foi com a espada e matou aquelas mulheres, né, que haviam, coitadas, ali, em sua quase maioria, haviam perdido ali seu esposo, né, barbaramente assassinado. Pois bem, e ali as mulheres foram mortas. Agora, em relação às mulheres virgens e às criancinhas do sexo feminino, porque as mulheres virgens e as criancinhas do sexo feminino possuíam vagina. Pois bem, aí Moisés disse: quanto a essas mulheres que estão aí, essas virgens, que elas fiquem para vós, ou seja, que elas sejam escravas sexuais
nossas, de vocês aí, meus queridos colegas hebreus. Então Moisés mandou que aquelas mulheres virgens servissem como escravas sexuais, como objetos de prazer de seu povo. O Moisés, esse queridinho aí dos cristãos. Veja como é a ignorância, veja como a religião coloca o cérebro humano na lata de lixo. A religião bateu no cérebro, estraga tudo. Então veja, Moisés é o santinho dos cristãos e cometeu, segundo a lenda bíblica, que para os cristãos tudo é verdade, ele cometeu aí essa desgraça que está na Bíblia, porque esse povo era assim, um povo bárbaro, nômade e violento, porque naquele tempo o que se sobressaía era a violência, era o direito da força, e não a força do direito, como hoje. Pois bem, então aqui 3 exemplos, mostrando que na Bíblia a vida humana não tem valor algum, como quer dizer aqui em Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, quando diz: mais valeis vós do que muitos passarinhos. Conversa fiada. Na Bíblia, a vida do ser humano não tem valor algum. Se pudéssemos espremer a Bíblia, como já disse aqui uma grande historiadora de religião, se pudéssemos espremer assim, pegar a Bíblia e espremer assim, só sairia sangue. E é por isso que essa historiadora de religião diz: o nome correto da Bíblia não seria Sagradas Escrituras, mas sangradas Escrituras. Eis aí, portanto, a pura verdade. Uma verdade inatacável, imbatível, irrefutável. Por hoje, meu amigo, muito obrigado.